Parashá Kedoshim. Na porção da Torá de Kedoshim, aprendemos sobre deixar o fruto da árvore por 3 anos antes de colhê-lo. Aprendemos sobre o pecado da magia, aprendemos sobre o mandamento de não aparar a extremidade da barba, aprendemos sobre o Shabat e o templo, e, finalmente, aprendemos sobre a mitzvah de obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Todas estas coisas, desde observar o Shabat e ir ao templo, até não aparar as extremidades da barba, tem uma conexão com o Messias. Dizem em Levítico 19:24, porém, no 4º ano, toda sua fruta será santa, uma oferta de louvor ao Senhor. É dito na Torá que, deixando a árvore frutífera e a vinha sem colheita por 3 anos, a colheita aumentará. Durante os primeiros 3 anos, o proprietário deixava a colheita sem ser colhida. No 4º ano, o agricultor traria os frutos produzidos ao templo. No 5º ano, o proprietário poderia comer livremente dos frutos. A mesma regra se aplicava às vinhas em um vinhedo. A imagem deste mandamento pode ter influenciado o que Yeshua disse sobre a videira e os ramos, como diz em João 15, de 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o poda, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os primeiros 3 anos em que o fruto não é colhido correspondem aos primeiros 3 anos que Yeshua passou ensinando seus discípulos. Durante este tempo, eles ainda não estavam prontos para dar frutos, mas depois de 3 anos de Yeshua ensinando-os, Yeshua lhes disse: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Durante esses primeiros 3 anos, Yeshua andou com eles, viveu com eles, conversou com eles e os ensinou. Em João 15, no 3º ano, chegou o momento de os discípulos produzirem frutos próprios. No ano seguinte, os discípulos aumentaram muito em número nos pátios do templo, correspondendo ao fruto do 4º ano que foi trazido ao templo. Finalmente, o fruto do 5º ano poderia ser comparado ao evangelho se espalhando de Jerusalém para o mundo todo. Dizem Levítico 19, versículos 26 e 31. Não comereis nada com sangue, nem usareis de encantamentos ou de adivinhações. E não vos virareis para os que consultam os mortos, nem para os que praticam magia. Não os busqueis para ser descontaminados por eles. Yeshua tomou uma posição firme contra a magia e o reino de Satanás. Ele não tolerava nada demoníaco. Sua autoridade sobre o mundo espiritual não podia ser desafiada. Dizem em Mateus 8,16, ele expulsava os espíritos com uma palavra. Os sábios da época de Yeshua o acusaram de praticar magia para expulsar espíritos, como dizem em Mateus 9,34. Os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Yeshua refutou essas acusações afirmando que se expulsar demônios fosse magia, então os próprios fariseus que praticavam ativamente o exorcismo também seriam culpados de magia. Nunca houve qualquer prova para corroborar a acusação. Nem essa acusação foi feita contra Yeshua em seus julgamentos perante o tribunal de Caifás. Se houvesse mesmo um átomo de evidência para confirmar essa acusação, certamente teria sido apresentada como testemunho contra Yeshua, mas não foi. No entanto, essa acusação permaneceu com Yeshua com escritos até o período talmúdico, tendo vários trechos velados, e alguns nem tão velados, insinuando que Yeshua realizava milagres por meio da magia, como diz em Sanhedrin 107b. E um mestre disse, Jesus, o Nazareno, praticou e desviou Israel. Trechos como este provam a comunidade judaica não negou que Yeshua realizava milagres e, na realidade, Yeshua era o oposto de um feiticeiro. O ocultismo tenta manipular o mundo espiritual por meio de espíritos. Yeshua comandava tanto o mundo espiritual quanto o físico em nome de Deus. Ele não precisava invocar espíritos para realizar seu trabalho. Diz em Levítico 19:27, não cortareis o cabelo arredondado, nem danificareis as extremidades da barba. Como todos os homens observantes da Torá na época de Yeshua,
Yeshua tinha uma barba em alguma forma de peiote, bolsos laterais, em conformidade com o mandamento de não aparar as laterais da cabeça ou a extremidade da barba. Neste trecho, as extremidades da cabeça referem-se à linha do cabelo perto das orelhas, e as extremidades da barba referem-se ao queixo. Essas extremidades correspondem às extremidades do campo que não podem ser colhidas, que devem ser deixadas para os pobres. Isaías 56 profetiza sobre a barba do Messias. Ofereci as costas aos que me feriram, e a face aos que me arrancavam as barbas. Não escondi o rosto dos insultos e dos cuspes. A Torá agrupa a observância do Shabat e a reverência ao santuário juntas em Levítico 19:30. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Essa justa posição é intencional. Tanto o Shabat quanto o lugar de habitação de Deus criaram um espaço santo, separado dentro de determinado tempo. O Shabat era um santuário no tempo, enquanto o templo era um santuário dentro do espaço. Yeshua honrou o Shabat, curando nele, ensinando nele e lendo a Torá nele. Yeshua honrou o templo, indo lá diariamente sempre que estava em Jerusalém, como fazia desde os 12 anos. Quando viu que o templo estava sendo usado de forma inadequada para o lucro, ele virou as mesas dos cambistas e dos comerciantes. Quando o Messias vier, ele observará e restabelecerá o Shabat, e ele reconstruirá o santuário sagrado. As leis de santidade terminam com uma última mitzvah em Levítico 19:37. Observareis todos os meus estatutos e todas as minhas ordenanças e os cumprireis. Yeshua guardou todos os estatutos e ordenanças de Deus conforme se aplicavam a ele. Sua caminhada perfeita na Torá criou justiça, justiça que Deus coloca sobre aqueles que têm fé nele. Como discípulos de Yeshua, nos esforçamos para seguir um caminho tão perfeito quanto ele, seguindo a Torá da melhor maneira que sabemos. Compartilhamos a justiça de Yeshua nos identificando com ele e seguindo seu caminho, pois somos membros do seu corpo, como diz em Efésios 5:30. Diz também em 1 Coríntios 6, 15 e 17. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Os discípulos de Yeshua são santos, porque somos crentes e seguidores do Santo. Abençoamos a Deus, o Santo, 3 vezes todos os dias, com a seguinte bênção tradicional em Shemoneh Esrei 3. Tu és santo, e o teu nome é santo, e os santos te louvarão todos os dias. Bendito és tu, Senhor, o Deus Santo. Em Kedoshim aprendemos sobre muitas coisas, desde esperar pelo 4º ano antes de colher as frutas, até um mandamento sobre guardar todos os mandamentos. Tudo aponta para o Messias.